O primeiro bloco de questões que nós vamos analisar nesta aula se refere àquela parte introdutória do nosso Código de Processo Civil. Muitas vezes esse tema, ainda que não esteja expressado no edital, ele é importante porque, na verdade, constitui a base de todo o estudo do direito processual civil. Falamos na tela comigo a respeito das normas processuais civis fundamentais. E essa parte das normas processuais civis fundamentais, elas abrangem aqueles primeiros 10, 15 artigos ali do nosso Código de Processo Civil e estabelece uma série de princípios que irão normatizar e orientar toda a aplicação do direito processual civil. Portanto, quando nós estivermos estudando lá a parte de sentença, por exemplo, quando nós estivermos estudando, por exemplo, a parte dos atos processuais, todas as vezes que nós tivermos algum problema, por exemplo, de interpretação, algo que nós tenhamos que interpretar com um pouco mais de atenção, nós vamos nos socorrer do quê? Nós vamos nos socorrer muitas vezes dos princípios. Já aconteceu, e eu sempre digo isso, que às vezes você não se lembra exatamente do dispositivo do Código de Processo, daquele artigo específico que está lá nesse mar de artigos que é o nosso CPC. Mas sabendo dos princípios, você tem condições de resolver a questão. Por isso, justifica-se sim nós darmos uma atenção especial para a parte das normas processuais civis. Vejam só, aqui é o seguinte, pessoal. Primeira questãozinha que eu trouxe para vocês, uma questão, e eu priorizei questões já conforme o novo código, eventualmente algumas questões que não estejam conforme o novo código, eu ainda assim trouxe aqui para vocês para que nós possamos, nós façamos a adaptação e tenhamos o assunto estudado. Vamos lá. No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios processuais e aos honorários de adsucumbência, julgue os itens que se segue. Vamos lá. Em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, né? Vejam só, princípio da primazia da decisão de mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir vício processual antes de dar uma sentença terminativa. Professor, primeira coisa para eu poder responder essa questão, o que seria uma sentença terminativa? Vem comigo. Uma sentença terminativa é aquela na qual o juiz, preste atenção na didática, termina o processo. O juiz ele acaba com o processo dizendo assim, ó, não tem condições de nós analisarmos o mérito. Eu fiz uma postulação, eu pedi para que o juiz decidisse se eu tenho ou não tenho direito, mas o juiz não chega a esse ponto. Por quê? Porque a minha petição, porque a minha ação foi formulada com algum vício. O juiz verifica que tem um vício nessa minha petição, ele deverá dar a oportunidade para que eu faça a correção desse vício por conta deste princípio, o princípio da primazia da decisão de mérito. Se eu retificar esse problema, o processo segue, para que o juiz chegue até a sentença final e lá na sentença final ele possa analisar o mérito da questão. Mas, se não for possível ou se eu for intimado, eu não der atenção e não retificar esse problema, o juiz dá uma sentença terminativa, extinguindo o processo sem a resolução do mérito. Isso é uma sentença terminativa. E para isso nós temos a aplicação deste princípio. Esse princípio, ele está relacionado, está disposto lá nos primeiros artigos do nosso CPC, mais especificamente no artigo 4º, que vai dizer o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Fala que o juiz deve buscar a atividade satisfativa, deve buscar a decisão de mérito. E daí ele prossegue, falando a respeito da paridade. Notem, pessoal, que essa assertiva está perfeita, certo? Ela está corretíssima, é bem isso. O juiz deve, porque ele deve buscar uma tutela satisfativa, né? Porque ele deve buscar uma tutela satisfativa. Se identificar algum equívoco no curso do processo, ele deve permitir à parte que faça a retificação antes de extinguir. Primeira assertiva, correta. Avancemos. Vejam só, o princípio da cooperação processual, né, se relaciona ao da prestação efetiva da tutela jurisdicional e representa a obrigatoriedade de participação ampla de todos os sujeitos do processo, de modo a se ter uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Novamente, pessoal, aqui nós tiramos o fundamento do artigo, do artigo 4º do CPC, que eu li com vocês. Aqui nessa de baixo nós vamos tirar o fundamento do artigo 6º.
E ela está também igualmente correta, essa assertiva. E o artigo 6º do NCPC, ele diz justamente isso, que todos os sujeitos do processo, e sujeitos do processo aqui não são meramente as partes processuais, o autor, o réu, mas autor, réu, juiz, assistentes, terceiros intervenientes, o intérprete, você, futuro servidor, o Ministério Público, quando atuar como fiscal da ordem jurídica, o contador do processo, o oficial de justiça, quando proceder à intimação, todos deverão atuar aqui em observância do princípio da cooperação. Diz o artigo 6º que todos os sujeitos do processo, não restringindo apenas as partes processuais, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. É exatamente isso. Professor, tudo bem, entendi o princípio, conheci o artigo 6º, mas a dúvida que fica é a seguinte: autor e réu vão cooperar? Como que eu vejo o autor querendo alguma coisa do réu, o réu se defendendo, eles cooperando? Não faz sentido. Vejam, pessoal, a cooperação não significa no sentido de ajudar. Não significa que o autor vai ajudar o réu na sua defesa e o réu vai ajudar o autor nas suas pretensões. Não faz sentido. Um contra o outro ali estão litigando em juízo. Mas eles devem atuar de acordo com as regras processuais, devem atuar com respeito aos princípios de boa-fé, não podem praticar atos temerários no processo, não podem agir de má-fé. Portanto, eles devem sim observar o princípio da cooperação, certo? Portanto, fique atento, está correta essa assertiva. Vamos lá, seguir que temos, ainda dentro desse tópico da nossa matéria, algumas outras alternativas assertivas para analisar. E agora, vejam só. Diretamente na assertiva. Os termos do processo e procedimento são considerados sinônimos, visto que representam a ordem com que os atos processuais se desenvolvem. Vejam, pessoal, aqui é ainda mais introdutório, né? Qual que é a questão que está envolvida aqui? Nós temos ali falando que termos do processo e termos do procedimento, deixa eu só mudar de cor aqui agora sim, são considerados sinônimos. Né? Veja, isso está errado, pessoal. Por quê? Porque o procedimento, ele nada mais é do que um elemento do processo. Vamos com calma, né? Você não pode confundir a expressão procedimento com a expressão processo. Quando eu falo em processo, nós estamos falando da relação processual. Essa relação processual se forma entre a parte autora, entre a parte ré, entre os juízes e eventuais pessoas que possam intervir nesse processo. Toda essa relação que culmina com uma decisão do juiz atribuindo a quem é de direito a pretensão, no caso, ela se desenvolve por um processo, uma relação processual. Né? Você, quando entra com uma ação, você exerce uma pretensão, exercendo o seu direito, que é um direito de ação, para que o juiz se manifeste a respeito da sua formulação. Eventualmente o réu será citado, as partes serão ouvidas, as provas serão produzidas e nós teremos uma sentença de mérito. Isso tudo visto de forma global, forma o processo ou a relação processual. O procedimento nada mais é do que um pedaço. Ou seja, o procedimento nada mais é do que a sucessão dos atos que são praticados. Como que eu vou explicar melhor isso para vocês? Vejam só. No curso dessa relação, no desenvolvimento dessa relação, que não é uma relação que se resolve de um dia para o outro, não, ela passa anos sendo desenvolvida dentro do Poder Judiciário, nós temos uma série de atos sendo praticados. A parte apresenta a petição inicial, um ato processual. O servidor da secretaria autua, registra e distribui essa petição inicial. É também um ato processual, um ato do procedimento. Depois nós temos o quê? A incitação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, mais um ato processual. E esse conjunto de atos sucessivamente encadeados, por que sucessivamente? Primeiro apresenta a petição, depois registra, depois a audiência, depois contestação, depois prova e assim sucessivamente. Esses atos não podem ser bagunçados, nós temos uma ordem a observar. Esses atos sucessivamente ordenados formam o procedimento. Vejam só, relação processual é uma para cada processo. Só que para cada relação processual nós podemos ter diversos tipos de procedimentos sendo adotados. No caso, nós estamos falando sobre o procedimento comum.
certo? Nós estamos falando sobre o procedimento comum, que é o procedimento regra dentro do direito processual civil. Mas nós podemos ter procedimentos especiais, que você encontra na parte final do código. Ou nós podemos também ter o procedimento lá dos juizados, que é um procedimento especial de forma célere. Vejam, são procedimentos distintos e todos eles tratam de uma relação processual, na qual o juiz vai decidir se a parte autora tem ou não tem razão, se o réu tem ou não tem direito a essa ou razão na sua defesa, perfeito? Portanto, essa assertiva aqui vem na tela comigo, pessoal, essa assertiva aqui está, portanto, incorreta, né? Porque ele fala que são sinônimos e nós explicamos aqui que, na verdade, não são sinônimos, não. Na sequência, vejam só, a mitigação do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos, é admitida em tutelas provisórias de urgência e de evidência. E aqui a assertiva está perfeitamente correta, tá? Nós temos que fazer apenas algumas ressalvas aqui, algumas referências. Primeiramente, vejam só, fique atento que tanto o contraditório como a ampla defesa possuem fundamento na nossa Constituição. Eu não tenho anotado aqui o dispositivo, depois vocês procuram e me corrigem, colocam aqui, acrescentam nas suas anotações, mas esse é um princípio que encontra base constitucional. E na verdade é o seguinte, pessoal, como todo princípio constitucional, como todo princípio, inclusive os processuais, eles podem sofrer algumas mitigações. No caso do contraditório e da ampla defesa, eles poderão ser o quê? Diferidos em situações excepcionais. A exemplo das situações que foram trazidas aqui pela nossa questão, quando nós estamos falando de tutelas provisórias de urgência ou de evidência. São situações nas quais, o que nós vamos ter, pessoal? Nós teremos a possibilidade de, excepcionalmente, o juiz dar o direito, antecipar o direito na tutela de urgência, ou, eventualmente, antecipar o direito numa tutela antecipada, como o próprio nome diz, ou numa tutela cautelar, acautelar o direito antes de ouvir a outra parte. É o caso das liminares, né? A pessoa precisa de um medicamento que ela necessita fazer uso desse medicamento de um dia para o outro, uma questão de vida ou morte. Nesse caso, ao invés do juiz esperar tramitar todo o processo para decidir se o Sistema Único de Saúde deverá fornecer esse medicamento gratuito ou não, dada a urgência da situação, o que o juiz faz? Dá o medicamento para ele, depois a gente vai discutir. Se lá ao final do processo eu entender que não deveria conceder esse medicamento à parte, a parte vai ter que indenizar. Mas nós respeitamos a vida, era uma situação urgente. Certo? E o artigo 9º do nosso Código de Processo Civil fala: não se profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, respeitando a ideia do princípio do contraditório e da ampla defesa. Mas o parágrafo único diz: o disposto no caput não se aplica. Ou seja, você poderá mitigar esses princípios e ali tem 3 situações. Vou ler a primeira delas. Tutela provisória de urgência. As hipóteses de tutela de evidência previstas lá nos incisos 2 e 3 do artigo 311, que nós vamos estudar em uma outra oportunidade. De toda forma, vejam só, pessoal, nós temos aqui as duas assertivas corretas. Avançando, vamos lá com uma questão agora de alternativas que foi cobrada no TRE do Mato Grosso do Sul. Vejamos. Em relação aos princípios constitucionais do processo civil. E aqui você vai dizer, professor, você está estudando direito processual civil? Mas essa questão fala sobre princípios constitucionais. Um momento interessante para eu fazer uma observação. Na verdade, o que fez o nosso Código de Processo Civil foi sintetizar uma série de princípios que nós tínhamos já adotado na Constituição há muito tempo, e nós destacamos aqueles princípios que possuem cunho constitucional e trouxemos para a parte inicial. Por isso que muitas vezes lá no nosso material você vai encontrar questões que falem sobre princípios constitucionais, mas que nós podemos inclusive fundamentar com o CPC, como eu faço aqui no caso da questão anterior, que tinha respaldo tanto constitucional quanto no CPC. Portanto, nós temos agora uma convergência da Constituição em relação aos princípios processuais esses que estão em grande medida lá no artigo 5º, quando fala dos direitos e garantias individuais, eles são trazidos da Constituição e são adaptados e explicitados aqui no Código de Processo, certo? Feita essa observação, vamos lá. Vejam só, né? Aqui é o seguinte, com relação aos princípios constitucionais do processo civil, assinale a opção correta.
O sistema de cotas para ingresso nas universidades, adotado em todas as faculdades públicas ou particulares, é consequência do princípio da igualdade processual. Não, pessoal, não é. Você estuda isso com o professor Ricardo Vale, com a professora Nádia Carolina, e nós temos aqui a vertente material do princípio da igualdade ou o princípio da isonomia. E não é propriamente um princípio aqui processual, embora o princípio da igualdade seja aplicado dentro do direito processual civil. E também por conta da ideia de isonomia, nós temos, por exemplo, para garantir o acesso à justiça, nós temos algumas prerrogativas como a gratuidade de justiça, que confere a isonomia para quem desejar ter acesso ao poder judiciário. Mas não é a razão aqui, não é o fundamento, o princípio da igualdade processual não justifica o sistema de cotas, portanto, essa assertiva ela está o quê? Incorreta. Ok? Incorreta. Letra B. O princípio do juízo natural, né? Princípio do juízo natural, no aspecto objetivo, desdobra-se em duas garantias. Olha o tipo da questão do CESP. A questão CESP vai um pouco além na cobrança e acaba trazendo alguns conteúdos doutrinários. Sigamos. Duas garantias. A da pré-existência do órgão jurisdicional, vejam só, e o jurisdicional ao fato, e o respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência. Tá certíssimo. Professor, explica melhor? Vamos lá, eu chamei uma tela em branco, deixei uma tela em branco específica aqui para que nós possamos falar a respeito disso. Vejam só, nós temos as denominadas dimensões do contraditório, né? Nós podemos identificar duas dimensões do princípio do contraditório. A primeira dimensão desse princípio vai tratar, né, é a dimensão substancial. Vamos lá, dimensão substancial. Né? Nós estamos falando do princípio do contraditório, nós não estamos falando do princípio do contraditório, né? Nós estamos falando, deixa eu só retornar aqui, nós vamos falar do princípio do contraditório, nós vamos falar do princípio do juiz natural. Então, deixe-me apagar aqui a nossa tela para que a gente não faça confusão. Vamos por partes. Nós estamos, então, falando agora do princípio do juiz natural. Então, tá lá. Já estou pensando para frente. Juiz natural. Esse princípio do juiz natural, como a própria questão falou, ela pressupõe a existência de dois aspectos, né? Nós temos, primeiramente, o número 1 aqui, um aspecto. Nós temos um aspecto, né, subjetivo. E nós teremos também um aspecto objetivo. Aí você diferencia ele aqui. Vejam só, o aspecto subjetivo diz respeito ao sujeito, diz respeito ao juiz, né? Diz respeito ao juiz. E aqui é o seguinte, o aspecto subjetivo diz respeito ao quê, então? O juiz deve ser o quê? Imparcial. E esse juiz deve ser também, né, independente. Independente. Mas na questão não se cobrou isso, né? Na questão cobrou o aspecto objetivo, que ele foi distinguido também em dois sentidos. O primeiro deles seria a constituição prévia ao fato, ou seja, nós temos que ter a definição de um magistrado antes do fato ocorrer, é aquela ideia de vedação ao tribunal de exceção, né? Vedação ao tribunal de exceção, portanto, uma constituição do juiz anteriormente ao fato, e também a definição da competência por regras objetivas. Certo?
definição da competência por regras objetivas. E esse é o aspecto objetivo. Ou seja, nós temos que ter meios e temos que ter previsto dentro da nossa legislação formas de a gente fixar a competência para que o juiz possa julgar o processo de forma objetiva, sem fazer referência a determinada... Não, tem que ter uma regrinha dizendo, a competência aqui é da matéria. Se for matéria eleitoral, a competência é da Justiça Eleitoral. Se for matéria trabalhista, a competência é da Justiça do Trabalho. Se for ações que envolvam a União, as suas autarquias, as suas empresas públicas, essas ações devem ser ajuizadas perante a Justiça Federal. E se não for nada disso, e nem mesmo da militar, daí cai na Justiça Comum. São regras objetivas de competência que permitem você definir qual será o juiz concretamente competente. E além de nós termos, essas regras, esse aspecto objetivo, esse juiz deverá receber o processo e ele deve ser imparcial ou independente. Se violar a imparcialidade, nós temos as hipóteses de impedimento ou de suspeição, que você estuda lá no artigo 144, no artigo 145 do Código de Processo Civil, certo? Então na tela vejam só. Primeiro aspecto aqui, a primeira abordagem foi do princípio, do juiz natural. E vejamos, pelo aspecto objetivo, se desdobra na pré-existência do órgão jurisdicional ao fato e o respeito absoluto às regras objetivas de competência. Certo? Perfeito. Isso mesmo, letra B, gabarito da nossa questão. E vamos seguir. Olhem lá, no aspecto subjetivo, o princípio do juiz natural refere-se tão somente a imparcialidade? Não, a imparcialidade é a independência do juiz. Perfeito, pessoal? Show de bola? Ok, vejam só, portanto, Portanto, aqui a letra C está incorreta. Ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. E a letra D? O princípio do devido processo legal, ele é aplicável apenas no âmbito público, sem alcançar os particulares, já que se refere apenas aos processos jurisdicionais. Notem, está o quê? Incorreto, pessoal. Está incorreto. Qual que é a ideia aqui? Está incorreto por quê? Porque nós temos agora, e você já sabe muito bem, deve ter estudado isso no direito constitucional, nós falamos na eficácia horizontal dos direitos e garantias individuais, ou direitos e garantias fundamentais, para ser mais amplo, certo? A eficácia horizontal, aplicando-se também as relações interprivadas. Portanto, a letra D está fora. E avancemos. A dimensão substancial do princípio do contraditório, agora vamos falar do princípio do contraditório? Vamos lá, Vamos lá, falar do princípio do contraditório. Colocando aqui. Princípio do contraditório, Vamos colocar essas duas dimensões. Sempre são temas que geram um pouco de confusão. Com alguma frequência eu recebo mensagem no nosso fórum de dúvidas perguntando a respeito. Então já anota aqui que você nunca mais vai errar. Nós temos lá um aspecto, uma dimensão, como a doutrina fala, uma dimensão substancial ou material, se você quiser anotar ali. E também, nós temos o quê? O 2, que é uma dimensão formal. E vejam só, pessoal, pela dimensão substancial, nós temos a ideia de um poder de influenciar. Poder de influência, na verdade, nós temos o seguinte, a ideia de que o próprio ordenamento processual deve criar uma série de instrumentos que permitam à parte realmente influenciar na decisão do juiz, por intermédio de provas, pela apresentação das suas alegações, sendo ouvido no processo, podendo participar. Essa é a ideia da dimensão substancial do contraditório. E a dimensão formal? Na tela. A dimensão formal, vejam só, nós temos o seguinte. A dimensão formal faz referência ao direito de ser ouvido e de participar.
né, ser ouvido e de participar no processo. Notem lá que a questão fala o seguinte, que a dimensão substancial do processo refere-se ao direito de participar, de ser ouvido, do autor que está no polo passivo da relação jurídico-processual. Não é, essa é a dimensão formal, né, formal do processo. Infelizmente nós não temos tempo e não é a ideia aqui nossa de nós aprofundarmos isso. Eu remeto você ao nosso material para que lá você aprofunde um pouco mais esses termos, mas você sabendo, para fins da sua prova, destes quadros aqui, você já pode resolver muitas questões do CESP. E vejam, novamente insisto com vocês, a banca, ela gosta de conceitos doutrinários, por vezes ela acaba trazendo sim alguns conceitinhos a respeito da matéria, perfeito? Portanto, essa questão, na tela rapidamente eu vou voltar aqui só para que você tenha anotado o gabarito caso não tenha feito, é a letra B, vamos seguir. E antes de nós concluirmos aqui a parte relativa às questões das normas processuais civis fundamentais, vejamos mais uma questãozinha. Notem lá. De acordo com os princípios constitucionais do processo civil, assinale a opção correta. De novo, né? De novo uma questãozinha sobre a principiologia constitucional. E vejamos. Quaisquer atos judiciais realizados pelo magistrado devem ser motivados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da motivação. Quaisquer atos jurisdicionais devem ser motivados? Eu pergunto para você, o despacho deve ser motivado? Ah, professor, mas as decisões interlocutórias, as sentenças sim, mas não são quaisquer. Entre os vários pronunciamentos que o juiz pode dar, nós temos o quê? Nós temos os despachos que não têm qualquer caráter decisório e o juiz não precisa justificar. Abra-se vista as partes pelo prazo de 5 dias. Precisa o juiz dizer que, em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, concede constitucional e com fundamento na jurisprudência e também previsto dentro do CPC. Abra-se vista as partes pelo prazo de 5 dias? Não precisa. O juiz abre-se vista e ponto. Não precisa nem falar o prazo, que se não tiver o prazo dentro do CPC, aplica o prazo subsidiário de 5 dias. Portanto, não são quaisquer. Decisões interlocutórias e sentenças, sim, todas elas devem ser fundamentadas, ok? Portanto, na tela. Vamos lá, pessoal, na sequência, né? Então, a letra A está fora. B. O princípio constitucional da ampla defesa representa o direito do réu de participar do processo para defender-se de acusações. Está certíssimo até aí. Inaplicável ao autor? A ampla defesa não se aplica ao autor? Paramos aqui. Né? Sabemos que essa assertiva está incorreta. Na sequência, o direito fundamental à publicidade estabelece que os atos processuais serão públicos e divulgados oficialmente, ressalvada a proteção à intimidade, ou ao interesse social. E aqui, o fundamento direto dessa resposta, que é a correta e, portanto, o gabarito da nossa questão, está lá na Constituição Federal. Mas você não pode esquecer também que nós temos dentro do nosso CPC o artigo 189, que ele é inclusive mais abrangente em relação à questão da publicidade, trazendo uma série de regras. Vale a pena você dar uma lidinha rápida neste artigo, ok? E vejamos, letra D. O princípio da razoável duração do processo aplica-se exclusivamente aos processos que tramitam perante o Poder Judiciário? Não. Você sabe muito bem que se aplica ao processo administrativo. Se aplica ao processo administrativo. Então, a D está fora. Letra E. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele está expresso na Constituição Federal e refere-se ao direito de obter um novo julgamento por um órgão da mesma hierarquia ou superior. Tem alguns erros aqui, pessoal. Primeira coisa, o expresso. Segunda coisa, a questão da hierarquia, e nós vamos tratar com calma desses dois pontos. Por quê? Primeira coisa é o seguinte, o duplo grau de jurisdição pressupõe a reanálise do processo da mesma questão por um órgão de hierarquia superior, o órgão ACO. Você recorre no órgão A de quem? No juízo na origem, para que o juiz da origem mande o processo para o órgão superior e esse órgão superior, geralmente um órgão colegiado, faça a nova análise desse processo. Portanto, primeira falha da letra E é essa. A segunda falha é a questão do expresso na Constituição. Ah, professor, mas por que nós temos todas aquelas regras a partir do artigo 98, falando da constituição de tribunais, hipótese de competência recursal? Não seria uma forma de prever esse princípio do duplo grau de jurisdição? Sim,
Perfeitamente, sim. Eu concordo plenamente contigo, mas implicitamente. Você não acha a expressão duplo grau de jurisdição na Constituição Federal. E nesse sentido, o STF, inclusive, já se manifestou dizendo que esse é um princípio constitucional, um princípio processual constitucional, mas é um princípio que é extraído de forma implícita. Portanto, erra a letra C, né? Erra a letra C. A letra E, perdão, ao mencionar que esse princípio ele é expresso, ok? Portanto, o gabarito dessa questão é a letra C e com isso nós concluímos aqui o nosso primeiro bloco de conteúdos dentro da análise das normas processuais civis fundamentais, ok?